Bora lá, Rafitia. Bate aqui. É nóis. Gente, como você sabe, foi anunciado na internet pelos nossos 2 atores, Maria Clara, Cauã, artistas. Nós vamos iniciar uma nova série que se chama Metanoia. Quem está preparado aí? Estão animados? Glória a Deus. Então vamos fazer um acordo aqui em nome de Jesus. Eu sei que talvez na sua casa não tem banheiro, né? Porque dia de culto o banheiro aqui é lotado. Eu acho que lá não tem na sua casa. Por favor, pelo santo nome de Jesus de Nazaré, se segura sentado nessa cadeira hoje. Amém? Lá não tem culto. Ó, tem uma pessoa que ela vai vigiar aquela porta ali, vai trancar ela. E eu já sei os nomes. Eu posso chamar pelo nome os que gostam de sair? Pode? Ih, já são bem conhecidos. Já tem uma lá perto da porta. Ó, a Brenda ali vai vigiar, passar a fechadura. Então hoje, você vai se aguentar aí nessa cadeira, amém? Outra coisa. Gente, presta atenção. Gente, só é 2 horas de culto. 45 minutos de palavra. Segura, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Por favor. Amém? Então não conversa não. Se esse teu amigo vir falar contigo, tu repreende ele. Sai daqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, Senhor, eu sempre falo que eu sou pastor de adolescente, meu Deus. E se eu não for para o céu, Senhor, ninguém mais vai. Senhor, mas eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui, servindo ao Senhor. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que Teu Espírito Santo possa agir de forma individual e coletiva. E que aquilo que o Senhor tem para derramar hoje, através da minha simples vida, Deus, que o Senhor possa fazer em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que cada palavra possa penetrar no coração, no entendimento deles. E mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de ministrar o Teu Evangelho e peço a Tua ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Como eu falei, o nome dessa série é Metanoia e o episódio de hoje se chama Renove a Sua Mente. Amém? Mas antes de eu começar, eu quero te falar uma experiência que eu tive essa semana lá em casa. Como vocês sabem, sou casado com aquela mulher linda, a pastora Stephanie. E eu tenho 2 filhos maravilhosos. Uma que se chama Maria Eduarda. E o outro abençoado, que veio por encomenda, que se chama Zeque Gabriel. E eles são uns meninos assim, muito cheios de energia, mas muito cheios de energia mesmo. As crianças normais têm um pico aí, sei lá, de 50% de energia. Os meus não, o meu é 200%. E eles gostam muito de pular em cima da cama, né? Eles botam mesmo assim para quebrar a nossa cama. O Zé que gosta muito. E essa semana aconteceu um episódio. Eu estava distraído, conversando com a minha esposa. E o Zé, que ele é um menino sem medo. Eu digo que o problema dele é que ele não tem medo. E a gente colocou um colchão aqui do lado da cama. E o Zé que me viu ali deitado, e de repente o que ele fez? Ele mergulhou, se jogou. Quando eu vi aquilo ali, eu me desesperei. Por quê? Porque o Zé que é um bebê. A Maria Eduarda, de 6 anos, ela já sabe como cair, né, rolar, enfim. Mas o Zé que, meu Deus, é inocente. E ele se jogou, e foi muito rápido, eu me assustei. E eu virei assim, sabe, assim, em questões de segundos. Segurei ele aqui pela perna, pelo pescoço, eu nem lembro onde eu segurei. E eu sei que ele não bateu a cabeça, não se machucou. Eu consegui salvar ele. E aí eu peguei ele, entreguei para sua mãe. Só que, quando a gente foi ver, infelizmente, né, a minha unha passou no seu rosto. E abriu uma feridinha, né, assim no olho dele. E a gente viu aquilo ali, nossa, poxa, machuquei o Zeque. E enquanto eu estava pensando hoje sobre essa palavra, eu lembrei justamente dessa história. O Zeque, um bebê, uma criança indefesa, animada, simplesmente se atirou. E eu, como seu pai, num ato de desespero, o que eu pude fazer foi pegá-lo da forma que dava. Mas, infelizmente, nessa atitude, ou felizmente, a minha unha atingiu ele. Ou seja, eu quis salvá-lo. Eu quis segurá-lo. Mas nesse ato, de alguma forma, eu atingi ele.
E por que eu estou contando essa história para você? Porque para o Zeque, talvez, não foi nada demais. Ou talvez ele sentiu alguma dor com o risco que a minha unha causou. Mas uma coisa, o Zeque talvez nunca vai saber. Que o ato de eu esticar a minha mão, a arranhá-lo com a minha unha, foi na verdade uma atitude de desespero para protegê-lo. E por que estou te falando isso? Porque hoje, creio eu, que o Senhor, vamos ter uma atitude de desespero essa noite. E talvez a minha unha, ou a unha de Deus, possa deixar uma marquinha em você. Talvez você não entenda. Talvez você não perceba. Mas a unha, a marquinha, pode ser um sinal de Deus, alertando você e salvando a sua vida. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Palavra de Deus em Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 15, a gente vai ler um pouquinho. Ela diz assim, presta atenção, vamos lá. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia. E ele foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, que me dás muita alegria. Versículo 12. Logo depois disso, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. E Jesus ficou ali durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Versículo 14. Depois que João Batista foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia. E ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. E Jesus dizia que chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Só para a gente contextualizar um pouco, o que estava acontecendo aqui? João Batista surgiu como percussor do Cristo e começou a falar do reino de Deus e a falar sobre arrependimento. E João Batista ele estava ali batizando as pessoas de uma forma simbólica, aquilo que você faz, que significa se arrepender. Só que no meio desse batismo surge Jesus de Nazaré. E então ele é batizado por João e o Espírito Santo vem sobre Jesus. Só que depois dessa situação, o ministério, a missão de Jesus, a sua trajetória aqui na terra, ela se inicia. E quando ela se inicia, a primeira frase, palavra, ou palavras que Jesus diz é: ei, chegou a hora. O reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Então, quando Jesus inaugurou a sua missão, o seu ministério, a sua primeira palavra para os discípulos, para o povo que estava escutando foi: ei, o reino chegou até vocês. Arrependam-se. Arrependam-se e creem nas boas novas de meu Pai. O interessante é que Jesus ele não iniciou a sua missão dizendo assim: olha, Brendo, siga-me, venha ser cabeça e não mais cauda. Ou então Jesus também, ele não chegou dizendo e falando assim: olha, que isso, você não nasceu para ser dominado, conquistado, não. O Evangelho é poder de Deus, você nasceu foi para dominar. E Jesus também não disse assim: Arthur, oh, coisinha linda do papai, vem para cá, tchucu-tchucu. Não. Jesus não se derreteu no seu primeiro encontro. Pelo contrário. A primeira palavra que soou de Jesus foi arrependimento. Arrependa-se. O seu primeiro convite para os seus discípulos foi: ei, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da sua conduta. Se arrependa dos seus maus caminhos.
Porque Jesus, ele tinha uma missão, e a sua missão naquele momento era convocar os seus discípulos a iniciar um novo legado sobre a terra. E sabe de uma coisa, meus queridos, filhos em Cristo, amigos de Deus, essas mesmas palavras usadas por Jesus há mais de 2000 anos atrás, convidando os discípulos para o seu reino, elas ainda são para hoje. Elas ainda são para mim e para você. Jesus nos convidou a participar do seu reino, para que eu e você pudéssemos abrir mão do nosso reino pessoal, para que eu e você pudéssemos sacrificar o nosso ego e nos voltar para Deus, para que o nosso relacionamento com Deus fosse restaurado. Então, baseado nessas informações que eu estou te dando, isso significa que o que chamamos de salvação, o que chamamos de seguir a Jesus, não é tanto uma realidade que dê respeito a apenas o pós-morte. Mas esse convite de Jesus refere-se à maneira como vivemos aqui, como vivemos agora. Ou seja, quando Jesus disse: ei, o reino de Deus é chegado a vós, Ele não estava falando de algo futuro, algo que viria depois da nossa morte, por crer nele, por crer no Evangelho, não. Era uma chamada para agora. É por isso que Jesus inicia: ei, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se dos seus pecados, mude seu estilo de vida. Mas o que será que Jesus estava querendo dizer quando Ele fala sobre esse arrependimento? O que seria esse arrependimento aqui? Sabe, quando se fala sobre arrependimento, geralmente nós pensamos que arrependimento é uma tristeza profunda, em razão de algo que nós fizemos e nos sentimos mal por ter feito, não gostaríamos de ter feito. E muitas vezes a gente até ouve ou até diz assim: se eu soubesse que ia dar nisso, eu teria uma atitude diferente, eu não teria feito. E às vezes a gente ouve lamentos, ou até mesmo se lamenta dizendo: poxa, se fosse possível, eu voltaria atrás, eu não faria isso. E bate aquela bad, aquela tristeza. E a gente associa o quê? Isso é arrependimento. Quando nós vemos uma situação dessa, ou quando pensamos isso, compreendemos que em nós houve um verdadeiro arrependimento. Entretanto, meus amigos, preste atenção nisso aqui. A palavra arrependimento usada por Jesus aqui, ela não significa um pequeno lamento, uma pequena distração, uma tristeza por ter feito algo e depois ter ficado triste. Quando Jesus usa o termo arrependimento, não é sobre se sentir triste pelas coisas erradas que fazemos. Quando Ele fala: ei, arrependei-vos, aqui no texto é algo mais profundo, é algo mais além daquilo que nós compreendemos em relação a arrependimento. A palavra arrependimento citada por Jesus aqui no original é a soma de duas palavras gregas, é a soma de duas palavras que formam uma palavra chamada metanoia. Arrependimento no contexto de Jesus é metanoia. É a junção de meta, que significa de além, além disso, e nous, que significa mente. Então quando Jesus fala arrependam-se, não fique triste porque você fez algo de errado. Ele fala metanoia. Sabe, e pesquisando sobre metanoia, estudando sobre metanoia, eu vi uma tradução e eu creio que ela pode ser a mais correta em relação à palavra metanoia, que diz que é expansão de consciência, ou seja, metanoia
significa expansão de consciência, expandir. Ou seja, é ter a mente expandida, é pensar diferente, é adquirir uma nova compreensão da realidade. Então quando Jesus diz, ei, arrependam-se, Jesus está dizendo assim, ei, pense diferente. Ei, tenha a sua mente expandida da realidade a qual você está vivendo. Ei, adquira uma nova compreensão da realidade. Jesus não está dizendo, ei, para de ficar tristinho, neném, não. Ele está dizendo, ei, muda a sua perspectiva, muda a sua compreensão das coisas. Sabe, meus filhos, portanto, metanoia não é uma tristeza, um pesar, um lamento, ou algo que você fez, sei lá, no passado. Não, metanoia é uma nova percepção da realidade. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ei menino, metanoia não é lamento, não é tristeza, é uma nova percepção da realidade. Ou seja, o que Jesus ele está dizendo aqui é, o reino de Deus ele chegou a vocês. Porém, entretanto, agora vocês precisam pensar diferente. Vocês precisam ter outra postura e se preparar para viver em outra realidade. Ou seja, não basta o reino de Deus chegar até você, não basta a boa notícia de Deus, o evangelho chegar até você, não basta o presente da salvação ser dado de graça para você, se a sua percepção da realidade não muda. Se você não entende na prática o que significa metanoia. Um homem de Deus, Dallas Willard, ele diz algo interessante sobre esse exemplo. Ele diz assim, que é como um homem que vive numa fazenda, sem energia, e ele faz um trabalho árduo para cultivar, preservar os alimentos. Quando ele vai fazer alguma coisa à noite, é com a luz de candeia. Quando ele vai cozinhar, ele cozinha com fogão a lenha. É um homem que vive no nada, sem nenhum tipo de energia. Mas, de repente, na estrada principal que passa em frente à sua fazenda, a energia elétrica é instalada. E de repente o vizinho chega e diz, fazendeiro, para de ficar usando fogão a lenha, para de ficar usando o lampião, para com esse método, aonde você usa para guardar os alimentos. Ei, a luz chegou, a energia elétrica, ela está acessível para nós. O que Dallas Willard diz é que foi mais ou menos isso que Jesus quis dizer. O reino de Deus chegou, a luz do evangelho chegou. Então você não pode viver da mesma maneira que vivia antes de conhecer essa luz. Você não pode viver atrasado no tempo, você não pode ter as mesmas atitudes, não. Por quê? Porque a luz chegou e ela é acessível agora. Então a sua percepção de realidade, ela precisa mudar. E ela muda através da sua mentalidade e do seu comportamento. Vocês estão comigo aí, gente? Vocês estão com a cara meio assim. Mas vamos lá. É por isso que o convite de Jesus é que eu e você, os seus discípulos, venhamos fazer parte do reino do seu Pai. Ou seja, todos nós recebemos perdão. Mas se recebemos o perdão, também precisamos ter atitudes diferentes. O nosso comportamento precisa ser diferente. Numa versão bem Júnior Bandeira, para de ser carnal. Para de andar na carne. Para de ser hipócrita. Diz que aceita o sacrifício da cruz, mas vive como se ele não valesse nada.
diz que ama Jesus, mas desonra Ele com as suas atitudes. Entra por aquela porta com uma máscara, e quando sai dessa igreja, tira essa máscara e usa a sua, quem você é de verdade. Como dizer que entendeu que o reino de Deus chegou, se a postura, se o estilo de vida não mudou? Se você não compreende isso, não levante uma bandeira dizendo: ei, eu sou cristão, discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque você não é. E a única coisa que você faz quando a sua percepção de realidade não muda é envergonhar o evangelho de Cristo. É mais do que uma postagenzinha legal, meus irmãos. É mais do que participar de uma conferência da moda. É sobre uma mudança de mente, uma mudança de realidade. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 2, versículo 26, assim: também a fé sem obras está morta. Se você diz que tem fé em Jesus e vive como se não tivesse, o que adianta você dizer que crê nele? Porque a fé sem obras é morta. Então você diz: eu sou cristão, eu sigo Jesus. Mas quando sai por aquela porta, vive como se não conhecesse ele. Deixa eu te dizer uma notícia bem legal. A Bíblia nos diz que os demônios também fazem isso. Os demônios também creem em Jesus, sabia disso? Mas eles não obedecem. Aí eu te pergunto: se você crê e sua percepção não muda, você está imitando Cristo ou demônios? Porque a Bíblia diz que eles creem, mas a percepção não muda. Então quem nós estamos imitando? Cristo ou os demônios? Primeiro arranhão. Por quê? Porque a percepção não muda. Lucas capítulo 3, versículo 8 diz assim: ei, deem frutos que mostrem arrependimento. Como afirmar ser discípulo de Jesus se os meus frutos, as minhas escolhas, as minhas atitudes não mostram que eu me arrependi e deixei a antiga vida? Como mostrar algo que não tem? É possível que se Jesus chegasse aqui hoje e dissesse: por favor, mostre-me os seus frutos, haveria maçã podres em algumas mãos. Porque se diz seguidor, discípulo, mas a percepção não mudou. A vida não foi alterada. Sabe de uma coisa, meus amigos? Você precisa dar um giro de 180 graus na sua vida. Porque arrependimento, metanoia, você está por um caminho e você fazer isso e por outro. Arrependimento não é você estar por um caminho e se sentir triste e depois voltar e ficar tristinho e depois voltar. Não, é um giro de 180 graus para viver outra realidade. Outra postura. Essa semana eu vi algo novo. Na verdade, comentei algo novo. Qual é o nome daquele negócio? Dix, né? Dix, né? Dix, é isso aí. Você já sabe, né? Eu já tenho 8 anos, vou fazer 9 que pastoreio gente. Então eu não me surpreendo com nada, mas cada novidade é um sucesso. E eu descobri essa semana que tem esse negócio de Dix. Conta privada, olha só. E de verdade eu nem ando fuçando o Instagram de vocês. Eu estou lá clicando de repente. Oxe, esse meu discípulo tem outra conta e tal Dix, outra conta, por que isso? E aí eu descobri, meus amigos, que é a conta privada. É tipo assim, na minha conta legal, para mamãe e papai ver, todos os amiguinhos ver, eu sou um anjo. Mas eu tiro o acesso dessa conta e vou para outra. E nessa outra, eu sou quem realmente eu sou.
Ou seja, de uma forma bem resumida, é a conta para glorificar a Deus e andar com Jesus, e a conta que você estabeleceu uma aliança com Satanás. Olha só. Traduzindo para nós, sabe o que é isso? Hipocrisia, identidade falsa, religiosidade. E sabe o que é que me espanta? O que é que me espanta de verdade? O que é que me espanta? O que é que me espanta é que a pessoa, ela consegue gastar tempo da vida dela para conseguir ser duas pessoas, para que um grupo de pessoas ela agrade e o outro ela seja quem realmente ela é. E ela não consegue compreender que Deus também tem um celular. E o mesmo Instagram que Deus vê as postagens legais, Ele vê a outra pessoa que você é. Eu não entendo, meu Deus. Fazendo algo mais simples. Trazendo um exemplo. O pastor não pode ver o meu Tix. Ele vai ver esse aqui. Eu sei que vocês são inteligentes, vocês estudam. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu não tenho poder nenhum para mandar ninguém para o céu e para o inferno. Quem tem é Deus. E Ele é que vê tudo. Sabe o que é que essa geração é aqui, meus amigos? A geração da dupla personalidade. Eu sei que eu estou pegando pesado, mas eu avisei. Eu sei que eu estou correndo o risco de sábado que vem diminuir a quantidade de pessoas. Mas eu não estou nem aí para você. E usando as palavras de André Valadão, quando você sabe um negócio desse aqui, você diz o quê? Esse povo não é crente, não. Esse povo não é de verdade, não. Porque a pessoa estuda, tem dever de casa. Alguns fazem cursinho, esportes. E a pessoa ainda arruma tempo para viver uma dupla personalidade. O que é isso, gente? Quer dizer que como é que eu posso dizer? Um perfil de Instagram, eu posso postar algo, mas em outro eu posso ser quem realmente eu sou. Sabe o que você faz quando você está sendo assim? Um hipócrita. Um falso. Um mentiroso. E isso é frutos de alguém que não se arrependeu. Que não vive um arrependimento. Eu sei que está doendo, mas fica aí. Não vai embora não. Tem uma frase que ela diz assim: nossas convicções ajudam a determinar o nosso comportamento. Eu sei que a pessoa está embaixo assim, meu Deus, será que foi o meu perfil que o pastor viu? É gelo, né? Ai, meu Deus. Meu Deus, o pastor já não vai mais achar que eu sou um anjo. Mas lembre-se, a minha opinião é a que menos importa. Porque eu não posso mandar ninguém para o céu e nem para o inferno. Eu só sou um pregador do evangelho. Mas vamos voltar. Essa frase ela diz: nossas convicções ajudam a determinar nosso comportamento. E quando eu escuto uma frase dessa, as nossas convicções ajudam a determinar o nosso comportamento, eu me pergunto: qual tem sido a convicção daqueles que estão aqui? Qual é a convicção desse povo que eu pastoreio e cuido? Será se somos verdadeiramente convictos em Jesus e em seu evangelho? Será se essa é uma verdade latente dentro de mim? Eu faço essas perguntas. Porque se nossas convicções, elas determinam nosso comportamento, e nossas práticas são segundo o que nós cremos, são segundo a fé que professamos, aí está ok. Mas se não é, nós temos um problema muito grande. Não somos convictos em Jesus. E aí, precisamos analisar as nossas reais convicções. Aí a gente precisa entender se a gente está convicto de verdade. Porque, meus amigos, desculpa, você pode até me cancelar na internet.
Eu sei que muita gente está dizendo: você é cabeça, não cauda. Você nasceu para conquistar. Você é a última cereja do bolo. Você é top, florzinha de Jesus. Deixa eu te dizer algo. Você é um pecador infeliz, que só não vai para o inferno porque Jesus morreu naquela cruz, assim como eu. E se você não muda a sua percepção, eu sinto muito lhe dizer uma verdade que talvez não estão dizendo por aí: você não vai provar do reino dos céus. Porque não é sobre vir para um clubinho legal no final de semana. É sobre conhecer a Cristo, entender o seu reino e aplicar o seu evangelho. Vocês estão comigo aí, gente? Vocês estão comigo? Amo vocês. Porque, gente, não basta compreender as explicações, as palavras que são trazidas aqui. Devemos transformar nosso aprendizado em prática e mostrar por meio de nossa vida diária que realmente nós cremos em Jesus, em sua palavra, e que verdadeiramente somos nova criatura. O que eu estou querendo dizer? Não basta você pegar tudo isso aqui que eu estou falando durante todos esses sábados, durante todos esses anos, e você não colocar em prática. Sair daqui como se você não tivesse uma aliança com Cristo. Não basta você saber o que está escrito na Bíblia e não aplicar isso na sua vida. Porque se você não anda de acordo com aquilo que a Escritura, a palavra de Deus diz, eu sinto muito lhe dizer, a sua mente não renovou ainda. Você não entendeu. E em vez de igreja, reino de Deus, você faz desse lugar um clube social. Vocês estão comigo aí, gente? Eu sei que hoje ninguém vai me marcar no Instagram, porque, né? Mas lembre-se, é um arranhão que pode salvar a sua vida. Nós precisamos ser verdadeiras criaturas. Pastor, e como, pastor? Agora eu entendi, pastor. Eu não quero ir para o inferno não, meu Deus. Pastor, me ajuda. E mais, pastor, eu quero deixar de ser safado, porque eu quero prestar. Como é que faz, pastor? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim. Todo mundo sabe? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E o resto, para que seja capaz de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas antes disso vem, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A nova tradução na linguagem de hoje, eu gosto da citação dela, da tradução dela, diz assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Ou seja, traduzindo, você não pode viver como alguém que não tem Cristo. Você não pode viver como alguém que o seu padrão é o mundo. Você não precisa fazer algo só porque o resto da galera está fazendo. Porque quando está aqui, envolvido com as coisas daqui, você é uma pessoa. Mas quando você vai para um ambiente diferente, esse ambiente tem a capacidade de influenciar você e mudar a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Há mais de 2000 anos atrás, o Filho do Homem sim pendurou. Pendurou não, né? Foi pregado numa cruz. E o que segurou ele naquela cruz não foi os pregos. Foi o amor por mim e por você. Mas a grande questão é, por que quando a gente sai desse ambiente, a gente é outra pessoa lá fora e esquece aquilo que foi feito? Quem é discípulo, seguidor, não anda como o padrão do mundo. Ah, pastor, mas na escola todo mundo está fazendo. Que faça! Ah, pastor, mas sei lá, uma pessoa que serve na mídia, pastor, porque o senhor não conhece ela, lá fora ela é o demônio. Que seja!
Agora, porque alguém é hipócrita, você vai ser? Agora, porque alguém anda na prática do erro, você vai praticar? Agora, porque alguém não tem uma vida exemplar, você também não vai ter? Porque se você precisar de exemplo, a história da igreja tem. Mas o problema dessa geração aqui, ela não entendeu que o reino de Deus chegou. E para se chegar a ele, precisa se arrepender. Porque aqui não é um clube social. Eu não sou um pastor coach. E eu não vou ficar dizendo que você é a fofura de Deus, não. O que eu vou dizer é: arrependa-se, porque eu também me arrependi. Nós precisamos se arrepender para viver segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque nós não somos o padrão desse mundo. Você precisa permitir que Jesus renove a sua mente. Meus irmãos, eu me lembro da minha conversão. Gente, fora da igreja eu quase virei o diabo, eu era tentado pra caramba. Mas quando aqueles olhos de Jesus olhou os meus olhos, as escamas caíram, a minha vida mudou. E eu lembro no tempo de cavalgada, que meus amigos que estavam comigo diziam: ei, vamos para cavalgada, né? Vamos para cavalgada. A gente é crente, mas não tem nada não. A gente aluga o caminhão, da frente para lá fica os cachaceiros, os drogados. Daqui para cá fica os crentes com isoporzinho de refrigerante. E eu olhava para aquilo ali e eu falei assim: não tem condição. Porque como eu, alcançado pelo evangelho sobre o reino de Deus, vou me associar a uma prática que no fim não glorifica Ele? Ah, pastor, mas seus amigos fizeram. Fizeram! Foram! Mas eu não fui. Pastor, mas eu vou perder meus amigos. Que perda! Deixe de ser covarde, que perda! Mas valorize quem entregou a vida por você. Pare de olhar para a internet e buscar suas referências, seus padrões. Para de seguir gente carnal que não leva a nada, meu Deus. Para de ser imitador de alguém que não glorifica a Deus. Renova a sua mente. Permita que Deus, através do Espírito Santo, transforme você, para que haja uma metanoia, para que haja uma mudança. Ou seja, meus amigos, para que haja uma expansão de consciência, para que você tenha um pensamento diferente e adquira uma nova compreensão e vivendo uma nova realidade. 19 de fevereiro, à tarde de 2007, o Espírito Santo me batizou. Eu nunca mais fui o mesmo. À tarde, eu fui batizado no Espírito Santo. À noite, por causa dos meus amigos, eu fui para o carnaval. Mas quando eu cheguei naquele lugar, parecia que eu nunca tinha feito parte daquilo. E eu voltei para minha casa. Tem gente que ama mais os amiguinhos desse mundo do que aquele que morreu por você. Que Deus levante uma geração de pessoas corajosas. Ah, está todo mundo fazendo, faça. Ah, está todo mundo indo, que vá. Mas se eu não for, eu estou fora do grupinho, que fique. Mas que você viva de acordo com a palavra de Deus. Que haja uma verdadeira metanoia, uma nova percepção da realidade. Vocês estão aí, gente? Pastor, amo vocês, viu? Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 24 diz assim, eu vou ler, presta atenção, vamos lá. Olha o que a Bíblia diz. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto,
que não vivam mais como os gentios, ou seja, os que não creem em Jesus, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ei, todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Efésios está dizendo o que, gente? Pode estar todo mundo seguindo o caminho, mas o Evangelho alcançou você, e você precisa andar na verdade. Presta atenção. O mundo, ele quer controlar a sua mente, mas Deus Pai deseja transformá-la. O termo traduzido por transformar em Romanos 12:2, que diz: ei, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, é o mesmo traduzido por transfigurar em Mateus 17:2. O que? Quando Jesus tem uma metamorfose, algo de dentro para fora, algo que nasce aqui. Ou seja, transforme, metaforma, de dentro para fora. O mundo deseja mudar nossa mente, e para isso exerce pressão externa, cultura, ideologias, filosofias. De toda maneira o mundo está pressionando vocês para alterar a mente de vocês em relação à luz do Evangelho. Mas o Espírito Santo de Deus tem a capacidade de transformar nossa mente, liberando o seu poder interior dentro de nós, para que a transformação possa acontecer. E a gente precisa permitir o agir do Espírito Santo nisso. Sabe de uma coisa, meus amigos? Se o mundo controla ou tem tentado controlar a sua maneira de pensar, você se torna alguém conformado. Mas se Deus controla a sua maneira de pensar, você não é mais controlado, você se torna alguém transformado. Geração, transforme-se. Geração, renova a sua mente. Ei, geração, entenda algo comigo. O mundo, ele tem uma forma, e essa forma é flácida, é elástica. A forma do mundo é a forma do relativismo moral. E o cristão, ele é alguém que não põe o pé nessa forma. O cristão é alguém que não se amoda ao esquema do mundo, mas se transforma pela renovação da sua mente. Um cristão não segue o padrão desse mundo, gente. Um cristão é alguém que viveu uma metanoia. É alguém que tem atitude diferente. O William Barclay, ele diz algo, ele fala assim: olha, não devemos ser como o camaleão que assume as cores daquilo que o cerca. Ei, para de ser camaleão. Para de ser influenciado por aquilo que é externo. Para de negar a Jesus para aceitar a aprovação de homens. Porque, como eu falei no início, isso aqui não é um clube social não, gente. Isso aqui é a igreja de Jesus. Tem as paredes pretas, mas é de Jesus. Então mude seu comportamento. Sabe, eu não sei você, eu estava muito animado. Sabe, eu já estava lendo uns livros, eu ia iniciar o ano com uma série sobre evangelismo. Eu pensei, cara, nós vamos bombar. Sabe, nós vamos entrar nas escolas, nós vamos pregar, mas o Espírito Santo veio. Júnior. Aí eu, fala, Espírito Santo. Seu povo não pode evangelizar.
porque precisa viver para poder pregar. Pregue sobre outra coisa. Esse é o grito de Deus. Sabe, eu senti isso, que o Espírito Santo estava dizendo assim, cara, não é isso que você tem que ministrar agora. Porque a galera precisa sofrer uma metanoia. Precisa mudar a sua postura. Precisa agir diferente. Sabe, meus amigos, em vez de adotar o padrão exterior e transitório desse mundo, nós devemos ser transformados em nossa natureza íntima. Nós, cristãos, não devemos nos conformar com o mundo, pois a forma do mundo ela muda todo dia. O que era errado ontem é certo hoje. O vergonhoso ontem é praticado à luz do dia hoje. Imagine se você acompanhar o padrão do mundo. Deixa eu dizer algo para você. Nós, porém, devemos seguir um modelo absoluto, que jamais fica obsoleto. E esse modelo é Jesus de Nazaré. Esse é o modelo que devemos seguir. Só que, para seguirmos esse modelo, viver essa realidade, de renovar nossa mente, ter uma metanoia, antes de aplicar o versículo 2, a gente precisa entender o que está no versículo 1 de Romanos 12, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que não se ofereçam em sacrifício vivo, ou que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Mais uma vez para você entender: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu estou concluindo já. Presta atenção nisso aqui. O termo ofereçam, nesse versículo, no versículo 1, significa apresentar-se de uma vez por todas. Ou seja, é uma escolha sem volta, sem voltar atrás. Então quando o apóstolo diz, ei, ofereça-se como um sacrifício vivo, ele está dizendo assim, ei, ofereça-se a Deus. E nunca mais volte para trás. Nunca mais viva como você viveu. Paulo aqui ordena sobre essa entrega definitiva de corpo ao Senhor. E essa entrega definitiva, esse entendimento vai determinar as nossas atitudes. Ou seja, se você é um cristão meia boca, que não se entregou verdadeiramente, totalmente a Deus, será impossível viver uma metanoia. Então nós podemos concluir que se uma pessoa diz ser cristão e vive como se nunca fosse um cristão, é porque na verdade ela nunca fez uma entrega definitiva de sua vida para Jesus. Ela apenas se emocionou. Se eu e você nos oferecermos a sacrifício vivo a Jesus, inteiramente, sem voltar atrás, a mudança vai acontecer dentro de nós. E aí, a nossa mente ela vai ser renovada. Queria poder dizer mais coisas hoje, mas o horário deu aqui. Mas eu quero finalizar com uma pergunta para você, para todos vocês. Se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Se você fosse acusado de ser cristão, haveria provas suficientes de que você é um? Sabe, meus amigos, que possamos verdadeiramente nos entregar ao Senhor, definitivamente, de uma vez por todas.
que possamos ter realmente frutos de arrependimento. Como eu falei no início, hoje aqui, talvez você seja o Zeque. E Deus está estendendo a mão para salvar a sua vida. Você deve estar se perguntando por quê, pastor? Para que você não seja uma igreja relativa, morna. Porque no final das contas, o morno sempre vai ser vomitado por Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Hoje é o nosso primeiro episódio, primeira parte. Eu sei que talvez eu fui um pouco expressivo, mas é como eu disse para vocês. Pode ser a mão de Deus sendo estendida e para salvar você, pode acontecer um arranhão. Sabe, eu vou falar algo para vocês, vou confessar algo para vocês. Eu sempre fui muito sonhador e lendo o Evangelho eu me tornei mais ainda. E eu sempre me imagino pastor nessa cidade, assim, sei lá, de pelo menos uns 5.000 adolescentes, assim. Eu imagino, sabe? Mas ao mesmo tempo eu imagino assim, não adianta ter uma igreja lotada se ela não for transformada. Eu gosto muito que você vem para cá. Eu gosto muito que você está nas células caminhando com a gente. Mas você precisa ser transformado. A mudança ela precisa acontecer. Feche os teus olhos. E eu quero que você pense em tudo isso que eu falei. Eu quero que você reflita nas suas atitudes. Eu quero que você reflita nas suas escolhas. Sabe, Jesus, Ele ama você. Jesus morreu naquela cruz por você. Você é especial para Deus. Mas é tempo de mudar a sua percepção. É tempo de entender que o reino de Deus é chegado a vós. É tempo de entender que o sacrifício na cruz foi para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Ter acesso ao Pai significa ter a santidade do Pai. É tempo de ter uma postura. É tempo de renovar a sua mente. Se sua carne está dizendo para você, vai, peca, vai, se arrebenta, é tempo de você matar a sua carne. É tempo de ter provas suficientes de que você é um cristão, de que você carrega a glória de Deus. Meus amigos, é tempo de se arrepender. Deixa eu dizer para você, você não está cristão o suficiente. Você não está cristão o suficiente. Todas as vezes que eu me deparo com a glória de Deus, a sua luz revela uma treva em mim. Então eu vou te dizer algo. Você ainda não está um cristão 100% em Deus. É tempo de se arrepender. É tempo de rasgar não somente as vestes, mas o coração. É tempo de você chegar para o seu celular e dizer assim: o perfil do Instagram meu, agora você não é mais do Satanás não, você é de Deus. É tempo de você dizer para o seu guarda-roupa assim: ó guarda-roupa, tu não é de Satanás não, tu é de Deus. É tempo de você ter uma postura diferente dentro da sua escola. Ei, para de ir na onda de todo mundo. Para de fazer o que todo mundo está fazendo. Se as pessoas estão sendo hipócritas dentro da igreja, ei, que elas sejam, mas você não. Para de carregar pecado em cima de pecado. Para de usar uma máscara.
Ofereça-se como um sacrifício vivo, de uma vez por todas, de uma vez por todas. Ei, você que entendeu isso essa noite, presta atenção. Eu não estou te convidando para aceitar Jesus não, porque eu sei que aqui a maioria já aceitou. Mas você que entendeu essa palavra de forma simbólica, se você entendeu isso, se você quer se arrepender da sua postura, e não fica aí, não, eu não vou não, porque eu não quero que pensem isso de mim. Ei! Se Deus acha algo de você, o que importa os outros? Se Deus reprova você, o que importa a aprovação dos outros? Se você quer se arrepender da sua vida, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se você quer ter uma postura diferente, eu não estou nem para a reputação de ninguém, sabe por quê? Porque eu não estou preocupado se você me aprova ou não, querido. Se eu sou reprovado por Deus, ei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, chega de hipocrisia e de máscara no meio de nós. Chega de viver como uma noiva que não tem compromisso com o noivo. E não fique preocupado não, se você veio e a pessoa ficou lá atrás. E sabe o que você fazia? Por quê? Porque hoje você pode começar a construir uma história diferente. Você pode até ter vindo como o pior pecador, mas a sua decisão aqui vai te levar a ser um homem e uma mulher santa, compromissado. Ei, nesse lugar precisa ter provas suficientes de que você é cristão. Nesse lugar precisa ter provas suficientes que você segue a Jesus. Porque se for para ser preso daqui uns dias, meu irmão, que seja. E carecemos da sua glória. O que vale ser aprovado por homens, se diante de Deus, que tem todos, que vê todos, você é reprovado. Faça sua oração com Jesus agora. Libere a sua adoração. Faça a sua adoração com Jesus agora. Vá dizendo para Ele: Jesus, muda a minha hipocrisia, muda a minha carnalidade, transforma a minha mente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não importa a opinião dos outros. Lembrarmos de todos os homens, ó Espírito Santo de Deus, que viram a sua glória. Ó Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar. Ó Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar. Ó Espírito Santo de Deus, todos os homens que viram a sua glória, permaneceu do mesmo jeito. E ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, vem Espírito Santo, vem nos mostra a Espírito tua Santo, glória, nos mostra o teu poder. E ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu. Rasgue o seu coração hoje, rasgue seu coração hoje. E mostra-nos e carecemos Que da as sua máscaras glória. caem, que a hipocrisia caia, que se levante a verdade. E mostra-nos e carecemos a tua glória. E Vem Espírito deixa-nos te ver, e deixa-nos te ver, e deixa-nos ver a tua glória. Santifica. E deixa-nos te ver, Espírito Santo de e dentro pra fora, de deixa-nos te dentro pra ver.
glória. Sim, de dentro pra fora, de dentro pra fora, de dentro pra fora. E mostra-nos, e clarece da sua glória. De dentro pra fora. Nos faz ser luz de novo, Deus. Nos faz ser luz de novo, nos faz brilhar de novo. Revival. Senhor, um avivamento interno, metanoia, mudança de mente, mudança de percepção, mudança de realidade, mudança de comportamento. Senhor, ministra, Deus. E anjos ao redor, há uma porta aberta. Chama os líderes de célula que nós vamos orar para esse povo aqui. Vem, você que é líder aqui de célula. Se tiver convertido, vem pra cá. Do trono. Nós vamos orar para esse povo aqui agora. Você fica aí, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Começa a profetizar a santidade. Começa a profetizar a vida de Deus. Começa a profetizar avivamento interno, caráter, pureza, nova percepção. Ei, é tempo de avivamento. É tempo de avivamento interno. Profetize, líder. Profetize tempo novo, vida nova. Glória de Deus. Vamos. Senhor, nós precisamos libertação. Libertação, Deus. Eu tenho fome. Eu tenho fome. Eu tenho sede. Vem Deus. Mente nova. Eu tenho fome. Eu tenho sede. Nova percepção. Eu tenho fome. E mostra-nos. Sim, E Deus. De carecemos dentro pra fora. da sua De dentro glória. pra E mostra-nos a tua glória. Mostra-nos. Santidade ao Senhor. E carecemos da sua glória. Sim, Jesus. Arrependimento, avivamento. Levamos fogo na autoridade, no nome de Jesus. Nós carecemos da sua glória. Suba aqui, suba agora. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, E suba se aqui, arrepender dos seus suba maus caminhos, agora. eu sararei esta terra. Awaken. Our God, fire again, boss. Suba agora. Awaken, our God, fire again, boss. Awaken, our fire again, boss. Awaken. Our God, fire again, boss. Our God, fire dance. Our God, fire dance. Again, boss. Again, boss. Our God, fire again, again. Again, boss. Again, boss. Again, boss. Again, boss. Again, boss. Vai fire, Deus.
dance. Our God, life, fragrance, shower dance. Our canvas. Our canvas. Our canvas. Our God, for our canvas. Fire dance. The fire, the fire dance. The fire, the fire. The fire, our God, for our canvas dance. The fire, the fire, the fire, the fire, the fire. Our can light the fire. Our can light fire. Our can blast. Come on, boss. Our can, 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 our can. Come on, boss. Our can, our can, our can. Come on, boss. Our God fire dance. Our God fire dance. Our can light dance. Our God fire can light dance. Our God fire dance. Our God fire dance. Our God fire dance. Our God fire dance. Our God fire. Our God fire. Our God fire dance. Our God fire. Our God fire. Our gambler. 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 Ring God. Our gambler. We God fire dance. Our gambler. Dance. Our gambler. Dance. Our Espírito Santo gerar algo novo, genuíno hoje. We can blind God, uma nova mentalidade, uma nova percepção da realidade, metanoia, que haja provas suficientes de que você é um cristão. Chama o Kalai Dance.